Sejam bem-vindos a esse vídeo onde vamos falar sobre a usabilidade. Vamos apresentar também uns exemplos práticos, uns princípios e heurísticas e relacionar a usabilidade e os exemplos práticos do mundo real com o mundo informático. Vamos falar de algumas personagens que foram grandes pioneiros nessa área: o Larry Constantine, Lucy Lockwood, Don Norman e o Jacob Nielsen. Usabilidade é uma área intimamente ligada à intuição e à capacidade de transmitir uma mensagem, que na maioria das vezes está ligada a uma ação específica e importante. O interesse em melhorar a usabilidade deve ir muito além da intenção de vender mais. Por exemplo, mais importante que aumentar vendas é aumentar a satisfação e a confiança dos seus usuários. E consegue-se isso através de melhorias baseadas em estudos da usabilidade. Porém, é importante entender como a usabilidade se integra no universo UX, User Experience, e como se relaciona com outras áreas. Segundo o ISO, usabilidade é resumida em 3 parâmetros: a eficiência, a eficácia e a satisfação dos usuários. Segundo um dos grandes pioneiros também nessa área, o Jacob Nielsen, em 1993, usabilidade é um parâmetro de qualidade mais amplamente utilizado, relacionado à facilidade e à eficiência de aprendizado e de uso, bem como à satisfação do usuário. E segundo a Jenny Price, em 2002, usabilidade está relacionada à garantia de que os sistemas são fáceis de aprender, efetivos e agradáveis do ponto de vista do usuário. Em resumo, temos que a usabilidade tem muito a ver com aprender a utilizar o sistema, continuar a utilizar o sistema e gostar de utilizar o sistema. Vendo isso de outra forma, podemos dizer que é a facilidade de aprendizado, facilidade de uso, frequência de uso, confiabilidade e, acima de tudo, a recomendação. Um dos parâmetros para aferir a satisfação do usuário pode ser usando a escala de Likert: insatisfeito, pouco satisfeito, mais ou menos satisfeito e por aí adiante. Agora vamos falar algumas regras, princípios e heurísticas sobre o que acabamos de falar, seguindo os pioneiros, os grandes especialistas dessa área. Os princípios de design da interface do usuário destinam-se a melhorar a qualidade do design da interface do usuário. De acordo com Larry Constantine e Lucy Lockwood, em seu design centrado no uso, esses princípios são: temos o princípio da estrutura. O princípio da estrutura diz respeito à arquitetura geral da interface do usuário. Temos o princípio da simplicidade, onde o design deve facilitar tarefas simples e comuns, comunicando de forma clara e simples na própria língua do usuário. Tem o princípio da visibilidade. O design deve tornar visíveis todas as opções de materiais necessários para determinar uma tarefa. Tem o princípio do feedback, o princípio da tolerância, o princípio da reutilização e mais outras regras. Por exemplo, temos a regra de acesso, o multibanco. O multibanco deve conter instruções simples e claras que ajudam o usuário a realizar a sua operação sem necessidade extra de instruções, de ler instruções ou documentação ou ajudas externas. Temos, por exemplo, a regra de eficiência, tipo ferramentas do Excel. Todo mundo sabe trabalhar com a ferramenta do Excel, consegue facilmente trabalhar com ferramentas do Word, do PowerPoint, do Access, porque as ferramentas são todas parecidas. O que muda é consoante a necessidade. Tem o princípio do progresso, por exemplo, o Facebook. Ao clicar num botão do Facebook, já contém ali as informações do passo a ser seguido e o atual estado. Tem o princípio do suporte, que é o help. Quando tem determinadas tarefas o usuário não consegue realizar a devida tarefa, tem o botão do help que facilmente ajuda com a documentação de como realizar a tarefa.
Depois tem o princípio do contexto. Por exemplo, na criação de e-mail, contas de Instagram, tem as informações necessárias de como proceder para criar essa conta. Algumas heurísticas ou princípios, segundo Don Norman e Jacob Nielsen. A visibilidade dos estados do sistema. O desenho ou o modelo deve sempre manter os utilizadores informados sobre o que se passa, através de feedback adequado dentro de um período de tempo razoável. Por exemplo, o estado da bateria, conexão Wi-Fi, mudança de cor do botão ao pressionar o botão, indicador de progresso, de barras de progresso. Temos relaciona o sistema e o mundo real. O design deve falar a linguagem dos usuários, use palavras, frases e conceitos familiares ao usuário. Por exemplo, a correspondência entre o livro físico e o livro digital. No livro físico temos as folhas, vamos esfolhear as folhas, temos um marcador onde podemos marcar os tópicos mais interessantes e todo o resto. E no livro digital temos a seta, onde pressionar a seta muda de página, assemelhando-se ao livro físico. E temos também os marcadores, onde podemos marcar as frases ou palavras importantes ao nosso gosto. Tem o controle de usuário e liberdade, o terceiro. Os usuários geralmente executam ações por engano. Eles precisam de uma saída de emergência, claramente marcada para deixar a ação indesejada sem ter que passar por um processo estendido. Por exemplo, o botão voltar, o botão cancelar, undo, principalmente para telemóveis, outros dispositivos touch, que é fácil errar o clique e devem ser bem marcados. Temos a quarta, consistência e padrões. Os usuários não devem ter que se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. Siga as convenções da plataforma e do setor. Pronto, e para terminar, como já vimos a usabilidade, os exemplos práticos, então eu deixo uma questão para vocês pensarem. Como é que podemos usar a usabilidade, os princípios práticos, essas heurísticas, né? Como é que podemos usar para criar um novo projeto, né? Ou inventar algo novo usando esses critérios, né? Essas regras que já conhecemos, que é uma tarefa que talvez pode ser um pouco mais delicada. Então eu convido a vocês a pensarem sobre isso e podem deixar nos comentários e talvez façamos um vídeo na próxima vez a falar sobre isso. Como é que podemos usar esses critérios, esses princípios numa atualização do nosso sistema, né, do modelo, ou numa criação, criando algo novo, né, uma inovação, por assim dizer. Eu convido a vocês a pensarem sobre isso. Até a próxima.